Nunca esteve tão próximo. Em 2 dias é o Super Bowl 54 entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. E que jogaço que vai ser. Se você não acompanha o podcast Golim Sports, o episódio dessa semana foi mega especial. Foi o episódio de número 50 lá com o Otávio. E a gente falou sobre esse jogo maravilhoso e sobre tudo que podia ter. Eu não tenho nem tempo pra falar de tudo que a gente falou lá aqui no canal, então ouve lá. Falamos do show, falamos de como vai ser o hino nacional, apostas bizarras, o jogo, quem que a gente acha que vai ganhar e tudo mais. Hoje começa a cobertura aqui no canal Golim Sports. E como é que vai ser isso? Hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui falando de o caminho desses dois times pro Super Bowl 54. É uma coisa que eu faço todo ano, eu falo sobre como foi a temporada, como foi a off-season de cada um desses times. Amanhã, no sábado, sai a prévia oficial. E aí o que acontece? Amanhã à noite, no dia 1º de fevereiro, à noite, tem a premiação da NFL. No domingo vai ter vídeo aqui falando sobre a premiação da NFL, comparando com a premiação de vocês que acompanham o Golim Sports. Então, se você ainda não votou para os melhores jogadores da temporada, o link tá aí na descrição. Roda essa vinheta maravilhosa que a gente vai falar sobre isso agora, vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Minha voz tá até... Eu não aguento mais usar essa camisa, cara. Eu adoro o Mariota, não é problema nenhum, mas tem uma hora que começa a se tornar um problema. Então amanhã isso acaba, mas relaxa, até o Super Bowl terminar, eu prometo pra vocês. Então é o seguinte, a gente sabe muito bem que os protagonistas dessa festa maravilhosa, o Super Bowl, são Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Informação de horário e onde assistir, como assistir, tudo isso eu dou no vídeo da prévia oficial. Eu só quero dar uma dica pra vocês antes. Se você ainda não tem o que fazer nesse fim de semana de Super Bowl, você quer uma coisa da hora com relação com o futebol americano pra fazer, conheça o evento que a Budweiser vai fazer no Bud Basement. Vai ter Football Experience com aulas e brincadeiras de futebol americano, tailgating, uma experiência gastronômica muito bacana, festa e de quebra no Super Bowl você pode assistir lá, que vai ser muito legal. Acesse o link aí na descrição para mais informações. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar dos dois times, começando pelo time da casa. Todo ano muda o mando de campo do Super Bowl, uma hora é AFC, uma hora é NFC. É claro que isso vale só para uniforme, moeda e esse tipo de coisa, porque, como vocês bem sabem, o estádio é neutro, como esse ano o Super Bowl vai ser no Hard Rock Stadium em Miami. Então vamos começar com o time da casa, que é o Kansas City Chiefs. A gente já viu uma temporada muito boa do Kansas City no ano passado. Eles chegaram até a final de conferência contra os Patriots e perderam na prorrogação em um baita de um jogaço que muitos dizem até hoje que se tivessem dado sorte na moeda e os Chiefs tivessem a primeira posse de ataque, eles teriam ido pro Super Bowl e eu chuto que teriam ganhado dos Rams. Ou seja, os Chiefs já tinham um time maravilhoso no ano passado. Com algumas mudanças que a gente viu na off-season, perderam alguns wide receivers, perderam o Dee Ford, que é um baita de um jogador defensivo. Muitos disseram que ia cair a qualidade dos Chiefs. O Mahomes, Patrick Mahomes, é claro, vamos falar muito dele aqui, teve a melhor temporada talvez da sua carreira já no seu primeiro ano, fazendo 50 touchdowns, 50 passes para touchdown e ganhando o MVP. Esse ano foi um pouco abaixo, mas é claro que é para os padrões dele, porque ele teve um ano maravilhoso. O Patrick Mahomes é um baita de um quarterback, cara. E aí o que acontece? Eles chegaram esse ano empenhados, só que conforme o time foi avançando, talvez não tivesse nada tão bonito assim. Eles começaram 4-0, temos que lembrar que eles ganharam de Jaguars, Raiders, Ravens e Lions. Eles ganharam desse Ravens tão forte na semana 3, o que já foi interessante, né? O jogo foi 33-28, um baita de um jogaço, e continuou com aquele negócio que os Chiefs tinham muito no ano passado, de muitos pontos. Primeiro jogo que eles foram limitados a 13 pontos foi uma derrota para os Colts. Semana seguinte, derrota para os Texans. E aí perderam para Packers, perderam para Titans. E os Chiefs se viram numa posição 6-4. Foi o momento em que mais duvidaram dos Chiefs, porque a situação estava bem difícil. Foi para a semana de folga 7-4, depois de uma vitória contra os Chargers, e aí voltou para finalizar a temporada e ganhou tudo. Ganhou de Raiders, ganhou de Patriots, ganhou de Broncos, ganhou de Bears e ganhou de Chargers, e terminou a temporada 12-4. Fizeram a lição de casa na semana 17, enquanto os Patriots perderam para os Dolphins, e com isso os Chiefs garantiram a seed número 2, que dava a primeira semana de folga. Estatisticamente, falei muito aqui para vocês, a primeira semana de folga nos playoffs é muito boa. Geralmente dá muito certo para os times
E deu certo para os Chiefs também. Se não tivessem tido essa primeira semana de folga, talvez o calendário fosse muito mais difícil e eles tivessem um desgaste muito maior. Independente disso, os playoffs foram muito bons para os Chiefs. Eles estrearam nos playoffs contra o Houston Texans em um jogo que teve 82 pontos somados. Foi absurdo e quem assistiu sabe muito bem como ele começou. Um primeiro quarto de 24-0 dos Texans que em apenas 9 minutos no segundo quarto os Chiefs viraram o jogo e ainda conseguiram segurar, marcaram mais uns pontos e o jogo terminou 51-31, que foi absurdo. Tivemos aí, na semana seguinte, a final de conferência, um jogo que não se esperava entre Kansas City Chiefs e Tennessee Titans. Os Titans, que eu já disse 1000 vezes aqui, ganharam da melhor defesa, que são os Patriots, ganharam do melhor ataque, que são os Ravens. Eram, né? E aí chegaram no Kansas City Chiefs e foi um domínio muito grande. A defesa dos Chiefs, que é sempre um perigo muito grande, sempre tem uma dúvida aí, conseguiu limitar o Derrick Henry a 69 jardas e fizeram um jogo sensacional e ganharam por 35-24, garantindo assim a ida do Kansas City Chiefs ao Super Bowl pela primeira vez depois de 50 anos. A última vez que eles foram e ganharam foi no Super Bowl número 4, que foi o Super Bowl em que eles inclusive ganharam o seu primeiro e único Super Bowl. O San Francisco 49ers é um pouco diferente. Na verdade é bem diferente quando a gente vai comparar aí os dois. O San Francisco 49ers teve uma temporada horrível no ano passado. Tiveram a segunda escolha geral do draft e tiveram uma temporada bem ruim. Na verdade, o San Francisco 49ers já estava tendo uma temporada ruim há algum tempo. Em 2012, os 49ers foram pro Super Bowl e perderam pros Ravens no Superdome, naquele jogo que acabou a luz, foi sensacional. Depois daí, teve ainda uma temporada boa em 2013, que foram pra final de conferência e perderam, mas depois foi ladeira abaixo. Tiveram 8-8 em 2014, 5-11 em 2015, 2-14 em 2016, 6-10 em 2017, 4-12 em 2018. 4-12 em 2018. E aí é claro que a gente tem que falar sobre a off-season e o draft dos 49ers. O draft dos 49ers teve jogadores como Nick Bosa e Deebo Samuel, por exemplo. O Nick Bosa, vocês sabem muito bem, vai ganhar não só o calouro defensivo do ano, como pode inclusive ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano. O Nick Bosa é uma máquina, foi um jogador excelente em Ohio State e chegou já com o seu primeiro ano nos 49ers incrível. E eu tô focando muito nele porque ele pode ser uma peça muito importante contra os Chiefs, e isso a gente fala na prévia de amanhã. Aí, chegou na off-season, tirando o draft, os 49ers ainda tiveram bons jogadores que vieram aí. Mais pra frente, não foi na off-season, mas eles pegaram o Emmanuel Sanders dos Broncos, que foi muito bom. Na off-season, o Dee Ford, que inclusive veio dos Chiefs, foi muito interessante também. Trouxeram um linebacker Quan Alexander, trouxeram o running back Tevin Coleman do Atlanta Falcons. E aí o que acontece? Quando os 49ers chegaram na temporada, ganharam os 8 primeiros jogos. E ainda tinha os haters, tinha gente que falava, eu não confio nesse 49ers, porque ganharam só de Buccaneers, Bengals, os Steelers, que não estavam muito bem, Browns, Rams, que apesar de ser o time do Super Bowl, também estava mais ou menos, os Redskins, Panthers, Cardinals, mas foram 8 vitórias, e pelo amor de Deus, já dava pra ver que os 49ers eram um time muito especial aí, principalmente comparado com a temporada horrível que eles fizeram no ano anterior. Tiveram um dos jogos mais difíceis da temporada, o único jogo dos 49ers que foi pra prorrogação nessa temporada regular, que foi contra os Seahawks, em que eles perderam por 27-24, em um jogo que quem assistiu sabe muito bem que poderia ter acontecido qualquer coisa ali, que foi uma loucura. Depois ganharam, perderam pra Ravens e perderam pros Falcons, num jogo bizarro. Os Falcons tiveram uma melhora absurda e pegou os 49ers de surpresa, e os Falcons ganharam por 29-22. Mesmo assim, os 49ers terminaram a temporada 13-3, inclusive ganhando de Rams, ganhando de Seahawks na última semana, o que praticamente cravou ali a primeira semana de folga e a tranquilidade dos 49ers nessa primeira semana. Chegou nos playoffs e enfrentou muito bonito aí a NFC Norte, né? Na primeira semana na divisional enfrentou o Minnesota Vikings, onde ganhou tranquilo de 27-10. De verdade, os Vikings não deram trabalho. Na semana seguinte, o maior rival do Minnesota aí, Green Bay Packers. Tinha o Aaron Rodgers, tinha um time super interessante. E o que aconteceu? Os 49ers abriram uma vantagem absurda de 27-0, que os Packers não conseguiram nem chegar perto. 37-20 placar final, que garantiu a ida dos 49ers pro Super Bowl
para enfrentar o Kansas City Chiefs. Eles têm um baita de um time, assim como o Kansas City tem também. Só para finalizar, os 49ers vão para esse Super Bowl tendo uma das melhores defesas da NFL e os Chiefs vão para esse Super Bowl tendo um dos melhores ataques da NFL. Vamos falar muito mais dos setores de cada equipe no vídeo da prévia e falar o que eu acho que vai acontecer nesse jogo aí, também no vídeo da prévia, tá bom? Eu tô bem triste que a temporada vai acabar, mas foi legal dar uma relembrada aí de como foi a temporada dos dois times do Super Bowl e vamos ver como é que vai ser esse Super Bowl maravilhoso, mas não se preocupe que tem muita coisa pra rolar antes disso, tá bom? Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva nesse maravilhoso canal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!